Olá, Betina! Olá, boa noite. Tudo bem? Que bom tê-la aqui conosco. Como é que você está? Tudo bem com você, Amanda? Também, graças a Deus. A gente fica muito satisfeito em ter você aqui conosco, que é outra profissional que a gente admira tanto, né? E com um tema que está todo mundo elogiando. Já estamos recebendo várias perguntas já para você. Ai, que legal. Amanda, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz de poder participar. Esse é um tema que eu gosto muito. Eu espero que eu possa agregar aí com os meus colegas e com o segmento. Com certeza você vai agregar, com certeza. Deixa eu dar um oizinho aqui, ó. Temos outro, eu já Silvio Levi está aqui conosco, Aldo Buzoletti. Eu já dei oi para várias pessoas que estão aqui. Sabe por quê, Betina? Vou te Hum. falar que essa semana, por conta das lives, eu falei que eu levei. Minha avó falava que era pito, né? Eu levei um puxão de orelha de alguns parceiros nossos. Falaram, ai, Amanda, você não agradece que a gente está lá ao vivo, Hum. prestigiando. Então, eu tô agora mandando um oi para todo mundo. Então eu vou agradecer também, porque eu vi que entrou ali, além dos meus amigos que a gente sempre se prestigia, o Silvio, a Débora, o Clodoaldo, agora o Gabriel, meu professor querido, Carpati, acabou de entrar. Também entrou a Mônica, que é uma parceira muito bacana do Vendify. Ela era de uma empresa da Altax, que era de lavanderia coletiva. Hoje ela está na Vendify, com muito sucesso. Então, acho que é um tema que é muito legal também, que eu tenho uma experiência bacana com eles, vou poder falar um pouquinho. Espero que eu possa contribuir. Jailma acabou de entrar, Vanilda, oi meninas. Olha, oi meninas. Agora eu não consigo ver todo mundo. Eu não sei se é porque eu ligo, mas aqui um beijo para Eu estou todas. Eu já desconfiada que tem mencionei. gente escapando de assembleia e reunião de conselho para conectar aqui. Gente que disse que não ia poder conectar, está entrando aí. É mesmo? Bom, que bom. Isso é sinal que, né, tá com força a live, tá com força. Isso mostra o quanto a gente é multitarefas hoje em dia. Às vezes a gente vê um amigo, né, em duas assembleias ao mesmo tempo e ainda respondendo o WhatsApp pra gente, né? Acabou de entrar também a Verdade. Luciana, que é uma síndica moradora aqui do meu bairro, muito querida, muito competente também. A gente troca bastante ideia, é bem bacana. Que bom, que bom. Ah, faz parte. Eu acho que às vezes, muitas vezes, né, o fato da internet também facilita, Com né? Às vezes é uma certeza. reunião que dá para dar uma ligadinha ali, dar uma olhada É, na live. com certeza. Betina, mas olha, muito obrigada, viu, pelo convite. Fica à vontade a hora que forem aparecendo as pessoas para você se comunicar com elas. O espaço é nosso, é um bate-papo para trazer muita informação, mas um bate-papo descontraído, leve, para que não seja cansativo para quem está nos ouvindo, Com né? certeza. Para a gente Afinal, hoje é sair um véspera pouco. de feriado, né, Amanda? Ah, é verdade. É verdade. Em vez da água, eu podia ter colocado um vinho aqui para tomar com você. Mas vamos lá. Betina, vamos começar? Eu tenho uma curiosidade e eu acredito que muitas pessoas que estão nos assistindo que não conhecem você. Então, eu comecei como muitos colegas começam, né, como síndica moradora no meu prédio onde eu moro. E na época eu tinha acabado de ser mamãe, então eu tinha tido meu primeiro filho, trabalhava na Folha de São Paulo. É, e eu não queria continuar no mundo corporativo, a coisa de bater cartão e tudo mais. E surgiu a oportunidade no meu prédio, eu não sabia se ia dar certo, mas não tive medo, arrisquei. Eu já contei para a Cris essa história, a Cris Romão, que entrou, não sei se ela está aí ainda. A gente conversou sobre isso uma vez numa live, que eu virei síndica porque eu sonhei. Então, 2 dias antes da assembleia, eu sonhei que eu levantava a mãozinha lá e me candidatava a síndica. E aí eu arrisquei e me candidatei. E gostei muito, não quis voltar para a Folha de São Paulo, acabei fazendo eu pedi, né? Eu conversei com a minha chefe, tinha um corte acontecendo, acabaram me incluindo no corte. E graças a Deus estou aqui até hoje. No primeiro ano eu fiquei síndica só no meu condomínio, que foi uma grande escola, que é um condomínio muito complexo, bem grande, são 234 apartamentos, 3 torres, e com diversos problemas estruturais de engenharia e também
da parte jurídica, né? Então a gente tinha muitas questões em relação a até a antiga administradora, a terceirizada, então tinha uma situação jurídica e construtora também. Então aprendi demais. E foi no primeiro ano que eu conheci o Silvio, meu grande amigo, e aí a gente começou a trabalhar juntos no ano seguinte. E a partir daí eu comecei a me especializar nessa área, fazer cursos, eu estou sempre me atualizando. E a gente trabalhou juntos um tempo, eu tinha os meus clientes e ajudava ele como síndica preposta de alguns condomínios. E aí estou aqui até hoje, com a minha empresa hoje aberta. Hoje a gente não trabalha mais junto, mas a gente não passa uma semana que a gente não se fala, a gente é bem próximo. E a gente está sempre trocando algumas figurinhas. Que bacana. Quer dizer que você sonhou Eu sonhei. que você... Porque assim, não é um sonho de criança. Ninguém cresce sonhando, falando assim, quando eu crescer eu quero ser síndico. Talvez os nossos filhos, né? Que como a Jailma diz, a gente não quer isso para os nossos filhos. Mas é um trabalho muito digno e de muita... a gente não fica... Não é um trabalho que a gente tem que ficar esperando muito reconhecimento. A gente tem que tocar o barco e saber que a gente está dando o nosso melhor. Né? Porque a nossa profissão Sim. tem muito do dever e não do querer, então a gente tem que atender ao Código Civil, às normas condominiais, para a gente dar o melhor do nosso trabalho, né? Exatamente, mas muito interessante a história, que bacana. Você trabalhou com o Silvio também, vocês trabalharam em conjunto. Silvio também, a gente admira muito o trabalho dele, que bacana, muito, muito legal. Aliás, o Silvio vai estar conosco aqui na semana que vem, também para uma live. Eu já estou sabendo. Então, todos vocês aqui conosco, graças a Deus. Betina, entrando já no nosso tema hoje, tá? Eu tenho aí é uma pergunta até pessoal minha, porque que é muito antigo, né? É um condomínio da década de 50, tudo. Como lidar com essa necessidade da revitalização nesses prédios antigos e desatualizados? Olha, é um grande desafio. É um grande desafio. Eu não sei se é sorte, mas dentre os meus clientes, eu não tenho prédios tão antigos, né? Hoje o prédio mais antigo que eu tenho tem 11 anos. Então, quando o síndico profissional assume, depois de muitos anos de síndico morador, a gente vê muito mais relacionados à manutenção em geral e não à revitalização em si. Mas os prédios antigos, o que eu vejo daí é do mercado, tá? Eu acho que a gente tem que se atualizar. O São Paulo é uma das cidades que tem os prédios mais antigos, né, do Brasil. Então, não dá para você manter as coisas como elas aconteceram lá 50, 60 anos atrás. Então, eu tive um prédio que tinha 52 anos de vida e ele estava passando por um problema que era o AVCB. Na verdade, eu acho que não era um grande problema até eu entrar, porque quando eu entrei, eu falei, olha, a gente não tem como trabalhar se a gente não fizer o AVCB, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, porque vocês correm um risco. E tinha inclusive a escadaria, né, que seria a rota de fuga, no caso de um incêndio, era emborrachada, aquela borracha moedeiro, sabe? Então era inflamável a rota de fuga. Né? E a gente não sabia como estava a escada por baixo, né? Porque aquilo tem um motivo, porque o original era granilite. Antigamente se usava muito granilite nas escadas, elas não tinham as portas corta-fogo, enfim. Então tem uma questão, nesse caso foi uma questão muito de segurança, né, que a gente teve que enfrentar. Eu e meu colega e amigo síndico Rami Babush, que acabou de entrar, a gente trabalhou junto nesse prédio, foi um grande desafio, porque era uma cota condominial muito alta, porque eram só 9 apartamentos, e essa questão do AVCB, Nossa, que era muito desatualizado, porque o AVCB, ele só teve o primeiro AVCB, né, 50 anos atrás. Então, foi um desafio muito grande que a gente enfrentou, porque teve que fazer diversas atualizações no sistema de engenharia, né, em todo o sistema de combate a incêndio, que praticamente não existia, e até os quadros de energia eram de madeira,
ainda, então precisava trocar. Enfim, é um grande desafio, porque muitas vezes a parte física não permite que você... Oh, o Rami está lembrando de um querido condômino que a gente teve lá, o seu Roberto. Não, é Roberto. É que ele era carioca. Roberto. E aí e foi um grande desafio, porque a gente vê que assim, tinha uma rampa. Essa rampa, ela era assim, mata cadeirante, sabe? Mas tinha rampa. Porque não tinha como. A pessoa, para empurrar um carrinho de bebê, o carrinho de compras, ela tinha que estar bem do muque, porque era tão inclinada e não tinha espaço para fazer uma rampa adequada. Então, é um desafio muito grande para os síndicos que atendem esses prédios mais antigos. Eu imagino. E o perfil dos moradores influencia na hora de fazer uma modernização, uma adequação? Como funciona? Com certeza. Demais, porque às vezes a gente, né, a gente que é síndico profissional, a gente já atende diversos condomínios, e a gente às vezes propõe uma coisa que a gente vai ser, nossa, vai ser gol de placa, vou entregar isso nesse condomínio, nós vamos arrasar. E é um desastre, né, por conta do perfil, muitas vezes, a forma como as pessoas recebem. Né, e nisso a gente pode dar diversos exemplos, tanto eu quanto os meus colegas temos muita história para contar. E às vezes a gente desiste de um projeto, não pensa mais naquilo para propor em outros por causa de uma experiência ruim, né? Mas eu acho que a gente não pode desistir, porque tem coisas muito boas que dá para serem feitas, né? Esses dias um conselheiro meu disse: o meu pai está procurando apartamento aqui no bairro, e a gente foi ver alguns prédios mais conservadores por aqui, porque ele mora num prédio muito moderno, né? Que eu sou síndica. A gente foi ali naquele prédio tal, sabe, Betina? E estava conversando com um cara que estava vendendo, ele era conselheiro. E aí eu falei do mini mercado que a gente tem no nosso prédio. Nossa, o cara ficou furioso. Ele disse que isso não tinha nada a ver, que eles nunca fariam isso naquele prédio, que eles não querem, que aquilo lá é o retiro deles e que isso nunca vai acontecer e nunca vai ser proposto. E eu fiquei até surpreso. E eu falei, o que acontece muitas vezes é que a gente arrisca e a gente sabe que tem coisas que antes de experimentar, as pessoas, elas rechaçam. Mas quando tá lá e ela experimenta, ela vê o quanto aquilo tem valor. Né? Então, e na pandemia a gente vê que os valores mudaram muito. Né? Então, coisas que antigamente a gente prezava muito, até em relação à estética, às vezes, esse ambiente aqui do prédio, ele é tão refinado e tal, hoje ele tem que ser útil. Então, hoje, às vezes, esse ambiente que era para ser um hall de entrada, algo nesse sentido, ele tem, de repente, um locker do iFood, ou ele tem um mini mercado, e algumas outras tecnologias que acrescentam no condomínio, né? Então, cabe ao síndico e ao conselho tentar avaliar esse tipo de demanda, ver se existe a demanda, porque às vezes a gente pode errar. O risco, eu sempre falo, né, o risco quando a gente assume a sindicatura, ele está lá no momento que a gente levanta o dedinho. A partir daí é risco atrás de risco, é todo dia. Até quando a gente faz tudo bem certinho, tem risco, né, de dar errado, de alguém se sentir lesado, querer impugnar alguma decisão. Então, é um trabalho que tem que ser feito de uma maneira muito, muito delicada, às vezes, mas com muita coragem. Sim, e parabéns, viu, por você ter esse pulso firme aí. Foi bom você falar sobre a pandemia, né, que infelizmente é um fato que está acontecendo, né, estamos passando por isso faz um ano, né, e muitas pessoas, como tiveram que ficar dentro de casa, que ainda acontece, né, pessoas que nunca olharam para o seu próprio condomínio começaram a reparar em várias nuances dele, né? Então, quer dizer, aquela pessoa que vivia fora de casa, trabalho, à noite ia estudar, chegava cansada, não tinha tempo de olhar para nada, hoje em dia repara no jardim, repara em tudo, e estão aí fazendo sugestões no dia a dia do condomínio, às vezes uma reclamação, mas também elogiando. Você, nesse tempo, com os seus condomínios que você administra, você foi procurada para esse foco de trazer uma inovação que pudesse trazer mais qualidade de vida nessa pandemia para
para a massa condominial, naquele empreendimento, ou então para uma revitalização, porque a pessoa, de repente, parou ali dentro de casa e observou algo que ela nunca tinha observado. Como que foi na pandemia para você? Como está sendo, né? Olha, infelizmente, isso tudo que você falou de sugestões, de as pessoas virem agregar, é raro. Quando a pandemia começou, a gente pensou, né? Teve todo um movimento, todo mundo ajudando todo mundo. Eu tive uma demanda, um dia teve uma moradora, logo no comecinho, que ela pediu para deixar garrafas amarradas na grade do condomínio com água e sabão para quem passasse se lavar. E aquilo para mim, eu falei, gente, tudo bem que a pessoa quer quer fazer o bem, mas isso não cabe, não tenho como, até porque o condomínio, quem que vai encher isso? E daqui a pouco, tem moradores de rua a 1000 no meu bairro, né? E esse condomínio fica no meu bairro, no bairro onde eu moro, e isso traria morador de rua para a porta do prédio. Então, uma hora ele está lavando a mão, outra hora ele está pedindo comida, outra hora ele está lá no portão, atrás dos iFood, né? Então, assim, tem risco, né? Algumas decisões parecem ser muito bonitas na ideia, mas na prática, e a gente tem muito o síndico tem que ter esse talento, né? De pensar no pior que pode acontecer com a melhor das intenções que está surgindo dele próprio ou de alguém que traz isso para ele. Então, a gente sempre pensa no pior. Então, quando o morador traz Hoje eu recebi uma ligação do pessoal do locker do iFood, e a pessoa falou, oi, quem me passou seu contato foi o morador tal, do seu condomínio tal, que ele gostaria que tivesse o locker do iFood. Eu falei, putz, que legal, porque é muito raro a pessoa ter uma iniciativa de passar. Daí eu falei para a moça, falei, olha, eu já tenho um locker num dos condomínios e eu já estou conversando com seu colega fulano. Ah, tá bom, então tudo bem. Mas é muito raro esse tipo de ajuda, assim, a gente recebe muito mais crítica mesmo, né? A pandemia, no começo a gente achou que havia essa questão de ajudar, e o que a gente viu foi que, apesar do uso das máscaras, na verdade, a máscara caiu de muita gente, né? Então as pessoas se desmascararam, né? Então a gente brinca, às vezes, eu acho que não só no segmento de condomínios, mas quem era bom ficou melhor e quem era ruim ficou pior, né? Infelizmente a gente não tem essa felicidade de ter tido uma transformação muito grande na humanidade e nas comunidades dos condomínios, né? Então eu gostaria de receber mais iniciativas de moradores dizendo, eu vou ligar, posso ligar, você se reuniria, olha a ideia que legal. Mas geralmente chega como demanda, como imposição. Recentemente, inclusive, uma moradora mandou um e-mail de um projeto de recolhimento de tampinhas, era alguma coisa assim, para alguma boa ação, era um projeto de alguém, né? E aí eu pensei com meus botões, falei, gente, a gente está organizando essa obra, a gente está organizando a assembleia, eu estou com problema com um funcionário com Covid, um monte de coisa, eu não tenho tempo de ver a questão das tampinhas. E aí eu arrisquei, eu respondi para ela, falei, olha, é muito legal a iniciativa, se você puder nos ajudar para ver como que funciona, a gente pode ver se dá para operacionalizar. Você pode ligar lá? Claro. Porque dizendo assim, olha, eu não tenho, mas do outro lado, para quem ouve, às vezes eu mandei a síndica, não deu nem bola. Mas, às vezes, a gente tem que priorizar algumas questões do condomínio, né? É difícil essa decisão para a gente, às vezes, porque a gente tem um dia muito corrido, as 24 horas do dia estão curtíssimas, né? E ela, como condômina, que sugeriu isso, quando você respondeu para ela se ela poderia verificar isso e ver como funciona, ela tinha que se sentir lisonjeada, porque ela está ajudando, né? O condomínio com uma iniciativa e ajudando. As pessoas têm que se sentir parte, né, realmente daquela comunidade. Muitas vezes nem o conselho não ajuda, não é mesmo, Betina? Não sei se você passa por isso, mas eu já vi muito conselho que não sabe nem o que está acontecendo no prédio, né? E o síndico, a síndica, ele quer ter uma gestão colegiada, ele quer ajudar, mas ele não consegue ter, né? Ele não tem essa...
esse retorno. É verdade. Eu costumo ser muito proativa, eu não espero muito, sabe? Então, eu direciono o que eu quero fazer muito para minha equipe. Às vezes a gente tem moradores que falam assim, o conselho trabalha tanto, e eu falo assim, não, quem trabalha somos nós, a equipe, o zelador, o auxiliar administrativo e o síndico. Né? O conselho, ele aconselha, nos ajuda muito em relação ao contato com os moradores, né? Porque eventualmente eles fazem parte, às vezes, de grupo de WhatsApp, essas coisas, mas quem trabalha somos nós. E às vezes isso, as pessoas não identificam isso, né? Se um morador, às vezes, nos acompanhar num dia, um diazinho que seja, vai ver que a gente parece um polvo, né? A gente está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo para todos os condomínios que a gente trabalha e também cuidando da nossa vida pessoal. Então, mas existe ainda essa questão, né, da figura do síndico como... eu não sei nem te dizer, assim, não consigo achar uma palavra, mas não é uma pessoa, né? Sábado, um morador de manhã mandou o aviso, né, de que estava com Covid, sábado de manhã. Quando eu vi por e-mail, eu encaminhei para a portaria e para o zelador para eles já conversarem com a pessoa, ver se estava precisando de alguma ajuda, mas não me preocupei em responder, porque era sábado, então falei, segunda cedo eu respondo. E solto comunicado dizendo que temos mais um caso. E aí no domingo, meio-dia, o porteiro me mandou mensagem. Dona Betina mandou mensagem da moradora falando assim, olha, eu acho que eu fiz alguma coisa errada, porque eu mandei o e-mail, mas eu não recebi resposta e eu não recebi o comunicado de caso confirmado ainda. Aí ele me mandou, e aí eu falei assim, olha, diz para ela que ela vai receber amanhã a resposta e o comunicado, mas que a síndica também descansa no domingo. Eu não sei se ele disse, mas assim, é uma coisa tão óbvia, né? A gente não é... A gente também descansa, a gente é gente, né? As pessoas às vezes não têm, né, esse senso, né? E acha que é 24 horas no ar, né? E não é bem assim, né? Betina, mas quando você num condomínio que vai se iniciar um processo, tá? De revitalização, de inovação, como que você dá esse start? Olha, varia bastante. Varia. Às vezes a gente chega num condomínio e já vem uma demanda. Né? Eu tenho um condomínio que quando eu cheguei já tinha uma demanda assim, olha, a gente precisa de um bicicletário. Precisamos dar um jeito de um bicicletário que não tem. Então a gente agora conseguiu. Você entrou como síndica, já tinha essa demanda, seria já isso? Tinha essa demanda. Daí tem um lado que facilita para a gente, tem outro que às vezes é uma demanda que às vezes ela é irreal e a gente tem que... Mas nesse caso era real, não tem bicicletária, é claro. Às vezes você pode receber uma demanda, entre aspas, falsa. É só de alguns que estão no conselho, mas não é do coletivo. Aí é um risco que a gente corre e a gente só vai saber depois de alguns meses, né? Então, mas de qualquer forma, como um bicicletário não existia, precisava de um projeto e tudo mais, e investimento, a gente aprovou numa assembleia, então as pessoas elas puderam dar as suas opiniões, entender como funcionava o projeto, enfim. Tem também aqueles condomínios que quando a gente entra, as pessoas acham que está tudo bom, mas está tudo igual como entregou 8 anos antes. Teve um condomínio que, quando eu entrei lá, não tinha nem a biometria, não tinha interfone, e aí tinha um caixa de mais de $500 mil, e eu falei, gente, mas o condomínio precisa se atualizar, não tem um equipamento de biometria, ou seja, se o condomínio quiser mudar a empresa da terceirizada e tinha essa demanda quando eu entrei, eu falei, vocês não podem, vocês dependem desse porteiro que está aí, porque é ele que conhece os moradores. Então você não pode ter, porque não tem nenhum outro tipo de controle, né, para a pessoa entrar. Então, tem que fazer um levantamento geral. Então, o que é legal fazer, o que eu gosto de fazer é assim, quando a gente entra, às vezes a gente identifica, e eu sou uma pessoa muito proativa, e eu gosto de arrumar as coisas, tornar o ambiente melhor de se estar, de se viver, a gente levanta todas as demandas. Então, esse condomínio teve a questão de controle de acesso, reforma da piscina, fazer uma brinquedoteca, reforma da academia, ar-condicionado, era muita coisa, restauração de fachada,
ar-condicionado em todos os ambientes que não tinha em nenhum do prédio, era muito quente, salão de festa, essas coisas. A gente leva para a Assembleia, mostra quais são os projetos. Nesse caso tinha o valor em fundo de reserva, dava para destinar, teve que ratear uma parte da restauração de fachada, porque é muito alto o valor, mas os moradores mesmo escolhem quais são as prioridades que eles consideram que deve ser o número 1 ao 5, no caso, para a gente atacar, e aí a gente começa a fazer de acordo com o que a Assembleia decidiu. Isso eu acho muito gostoso de fazer, porque as pessoas participam do processo. Mas tem alguns condomínios que a gente... Não, quando se aprova em Assembleia, sempre tem o cara que quer mudar o que foi decidido. Mas eu não fui. Pois é, mas é para os ausentes e para os presentes, todos têm que cumprir. Né? Então, faz parte do jogo, né? Mas tem alguns condomínios que a gente já fica mais confortável, já está há alguns anos, às vezes a gente arrisca fazer algumas coisas com o aval do conselho, eventualmente fazer alguma melhoria, porque de repente tem um caixa muito saudável e aí depois ratificar, por exemplo, porque a gente sabe que é uma demanda. Depende muito do perfil do condomínio também, tanto de moradores quanto financeiro, né? Sim, imagino. Mas aí quando você veste a camisa mesmo para iniciar um processo desse, assim, quais são os maiores desafios que você enfrenta? A hora que você vai mesmo enfrentar um projeto desse de revitalização ou de trazer uma inovação para o condomínio. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou ou que enfrenta? Olha, eu não vou te... Agora eu vou falar hipoteticamente não de mim, mas acho que tem os dois lados. Tem um desafio que é você acreditar que aquilo é o melhor para o condomínio e que aquilo vai valorizar o patrimônio de todo mundo e que vai fazer sentido para a vida daquelas pessoas. E aí você vai com toda a sua experiência, o seu conhecimento, e aí aquilo é completamente... visto como algo que não faz parte da vida deles. E aí você fica até chocado, você fica... Não consigo acreditar como que as pessoas estão vendo isso, que é super bacana dessa forma. E tem o outro lado, de você querer engajar as pessoas e que elas façam parte, e aí vem às vezes uma ideia mirabolante, horrorosa, que você sabe que não vai ser legal, e aí a Assembleia adora e fala, vamos fazer. E um desafio enorme é quando você tem que fazer e você não acredita naquilo. Isso é muito difícil. Mas eu acho que isso... Eu já tive esse sentimento com o Rami em um condomínio e eu estou tentando me lembrar o que era. Eu não lembro o que era, ou seja, não foi muito importante, graças a Deus. Mas teve uma situação, por exemplo, que a tela da Elemídia, que, putz, pra gente facilita muito a nossa vida, né? Os comunicados é muito mais bonito, aquela folhinha de Word no acrílico ali tá out total. E aí, geralmente, às vezes a gente aprova isso sem nem assembleia, o conselho adora, a gente vai lá e põe, porque não tem custo e tudo mais. E aí eu levei para uma assembleia, porque eu sabia que esse condomínio era mais complicadinho, e é um condomínio muito pequeno. E aí, quando eu levei a visão, e aconteceu em outro condomínio também, né, de alto padrão, os dois, alto padrão, altíssimo padrão. E aí a percepção deles não, isso não é legal, isso é coisa de prédio comercial. Isso não é legal. Eles preferem a folhinha. Eles preferem a folhinha. Então, um conselho não aprovou e o outro assembleia não aprovou. Então, estão até hoje com a folhinha no elevador. E acontece, né? A questão do mini market também. Às vezes você arrisca, coloca e é um sucesso. Às vezes, antes de você colocar, é um ruído tão grande, que é um estresse tão grande, você fala, por que eu fui inventar isso, que eu achei que fosse ser top? Então, sempre tem esses dois lados, né? Você até, inclusive no começo da live, eu não lembro se foi naquela que ficou já lá na postada, não foi que a gente não tinha começado ainda. Você até comentou que um condômino foi procurar um outro prédio na região que fosse mais conservador
porque ele não estava, ele próprio não Não, estava não, foi satisfeito com as ele estava oportunidades? ele estava procurando para os pais dele que queriam morar no bairro. Ah, E aí eles foram procurar perfeito. prédios mais tradicionais. Ele adora as inovações, é um conselheiro super Ai, bacana. Eu tenho um conselho que é super jovem, eles são designers, trabalham com produção, enfim, e gostam dessas coisas modernas. Mas ele foi ver um prédio muito próximo da casa dele, que é mais conservador, e aí ele ouviu isso, ele não imaginava que as pessoas pudessem ter esse tipo de visão, mas pois é. acontece bastante, né? Aí é o perfil dos moradores, né, que a gente estava comentando. Vai depender Exato. muito do conhecimento, né? Olha, eu recebi algumas perguntas aqui, Betina, Hum. deixa eu olhar. Aí a gente acabou grifando algumas mais interessantes, porque também senão a gente vai, porque é um bate-papo assim, tem tanta coisa para ser falada, que senão a gente fica até amanhã, né? Mas uma delas, tá? Numa das perguntas, perguntaram assim: quais as inovações sustentáveis que reduzem o consumo de certos recursos dentro de um condomínio e que vão melhorar a qualidade de vida daquela massa condominial? Você pode, assim, citar alguns que são pelo menos mais procurados? Então, tem coisas, essa questão de soluções sustentáveis, tem coisas que a gente acaba aplicando em condomínios que elas não têm muito reconhecimento, mas elas fazem muito sentido, né? Uma coisa muito simples que a gente adora, a síndico adora, é sensor de presença para iluminação, né? É Então, é uma mesmo? coisa muito simples, que é uma tecnologia velha já, né, antiga, mas que quando a gente chega num prédio, eu tenho um condomínio que tem 10 anos, eu tô louca para fazer, porque eu não vejo sentido, o condomínio está há 10 anos com as luzes da escadaria, todas elas acesas nas 4 torres, todos os dias, o dia inteiro. Ah, mas gasta pouco, mas gasta, é dinheiro bom indo embora. Então é um tipo de solução sustentável que Exatamente. faz todo sentido para o bolso, mas que o morador às vezes não vê o reflexo disso na rotina dele. Né? Uhum. Garagens, a gente vê sensor de presença nas garagens. Às vezes a garagem é no térreo e tem a luz da rua, ela não é subterrânea, né? Então aquela luz ela dura o dia todo. Por que que fica aceso o dia todo a garagem? Aí a gente coloca a fotocélula, ou seja, a hora que escurece, é um dia mais escuro, dá um temporal, aí as luzes acendem. E uma coisa também que a gente faz é assim, mas você coloca sensor de presença na garagem e deixa ela toda escura de noite? Não, tem que fazer Ah. direito, né? A gente estuda para isso. Então, o que a gente costuma E, fazer e é é algo tão colocar simples, né, Betina? muito simples. O sensor de presença fica em cima dos bolsões de vagas. E nos caminhos, no passeio onde os carros circulam, aí sim, o corredor fica sempre ligado. Porque aí a garagem não vai ficar um breu. Imagina ficar tudo escuro, é ruim, não é seguro e Sim, não é um ambiente agradável, né, para se estar. Então, nesse sentido, você faz uma transformação, e lógico, né, transformar e trocar as lâmpadas por LED também, que ajuda bastante em termos do benefício e durabilidade das lâmpadas, né? Então, isso é uma coisa que eu sim. gosto muito de usar, é muito simples. Outra tecnologia que eu adoro é irrigação automática dos canteiros. Então, assim, eu odeio ver um funcionário parado lá com a mangueira. Odeio. Então, assim, eu não me conformo. Para mim, é o trabalho mais. É muito digno, né? Porque a plantinha precisa da água, mas é Sim, claro. muito. Ele podia estar fazendo outras coisas, se desenvolvendo em outras coisas, e aquilo para mim me incomoda demais. Então, primeira oportunidade que eu tenho de fazer irrigação automática, eu faço em todos os canteiros que são possíveis. Né? No meu prédio, eu tive uma época que eu sentava com o zelador, e aí tinha um outro funcionário que regava as plantas. E aí eu sentava com o zelador, porque eu moro no condomínio, então eu não podia ver aquele funcionário. Eu descia às vezes com meu filho para brincar e eu olhava para ele e eu falava: Sandro, você já regou as plantas? E aí eu ficava o tempo todo atrás dele que ele precisava regar. Porque um dia que acontece Ai, alguma coisa. Ai, ó, para mim é uma coisa que é um tema difícil para mim. Então, assim, eu sei que tem condomínios que isso demora um tempo, porque ele vive há muitos anos dessa forma, as pessoas não entendem o quanto aquilo faz sentido. Eu já tive questionamentos do tipo: você está instalando irrigação
porque, assim, questionamentos que não fazem sentido. Eu falei, não, tu instalando a irrigação para o funcionário, porque o seu condomínio é uma quadra, ele pega uma quadra inteira, o funcionário passa o dia inteiro regando. A gente não precisa ter um funcionário só para isso, né? Então, assim, isso é uma coisa que eu gosto muito. Mas tem outras inovações hoje, né, que a gente está experimentando, tem os mini mercados, tem o locker do iFood, agora a gente tem também a questão das leitoras, a tecnologia na parte de segurança, leitora digital, leitora facial, então tem a dos dedos também que você passa, ela não é digital exatamente, ela é da palma, eu não lembro agora o nome que ela... Meus amigos podem me ajudar aqui, qual que é o nome desse modelo, a Débora, que é a craque em segurança, tenho certeza que ela vai lembrar, deixa eu ver se ela vai falar aqui. Enfim, então essas são tecnologias que são fazem todo sentido, né? Inovações que às vezes ela não é, e eu acho que é isso, né? Inovação, o que que é? Ela é uma coisa nova no mercado? Não, ela é nova para alguém. Então, quando você chega num prédio que a pessoa nunca viu um Elemídia na vida e você fala assim, olha que legal, e a pessoa fala assim, mas como funciona? Você coloca assim, você escreve onde você estiver, você está na rua no celular, você escreve o comunicado, já entra automático. Aquilo é uma novidade, apesar de a gente que trabalha com isso, ver isso em todo canto, né? Então a gente entra num prédio comercial, a gente olha a gente vai numa consulta médica, a gente entra no elevador, olha os detalhes para ver se tem alguma coisa diferente que dá para usar, dá para aproveitar. Então tem que ficar sempre muito antenado, porque às vezes a gente acha que é uma coisa normal e não é. É uma novidade, né? Alguma dessas inovações que você trouxe para os condomínios, tá? Alguma que você teve que tomar um cuidado jurídico maior ou precisou da assessoria de um escritório, de um advogado, para que você pudesse introduzi-la no empreendimento de forma correta, sem problemas? Sempre precisamos, né, Amanda? Ter esse tripé. O síndico profissional, um bom síndico profissional, uma boa administradora e um bom jurídico é essencial, eu diria, na maioria dos momentos importantes da vida de um condomínio, né? Então, teve um condomínio que quando eu entrei, eles queriam fazer uma brinquedoteca. Na verdade, o salão de jogos do condomínio era muito grande. E ele podia ser dividido em 2 ambientes, com uma reforma, né? Simplesmente construindo uma parede no meio, fazendo um salão de jogos e uma brinquedoteca. O salão de jogos tinha mesa de sinuca, ping-pong, pebolim. E aí o que acontece? Ele tinha tomado outra forma. O pessoal empurrou as mesas do salão de jogos para um canto, e aí as mães doaram brinquedos e dominaram a outra metade, só que era perigoso, porque taco de sinuca, as bolinhas podem machucar alguém, enfim. E até a parte dos jogos ninguém usava muito também. Então ia ser muito legal fazer uma brinquedoteca. E quando eu entrei, eu falei, bom, tá simples, porque tem caixa, uma obra simples, vai ter um investimento na questão dos brinquedos e tudo mais, mas tá simples de fazer, porque salão de jogos e brinquedoteca, come on, tá junto, né? Precisa de um quórum? Você deixou de existir o salão? Não deixou de existir o salão. Então eu arriscaria com maioria simples, com quórum de maioria simples. Porém, uma conselheira da época falou assim, Betina, não, sabe por que a gente vai conseguir o quórum? Porque numa assembleia anterior à sua entrada, o conselho anterior, muito idoso e resistente às mudanças, disse que não podia fazer a brinquedoteca se não fosse com quórum qualificado. E eles deixaram isso constando em ata. Então agora é questão de honra, nós vamos conseguir o quórum. E eu falei, tá bom, vou conseguir o quórum. E levantei essa bandeira, junto com algumas mães do condomínio, e a gente foi buscar assinaturas para conseguir o quórum qualificado para fazer a assembleia,
E teve uma que foi até num hospital buscar a assinatura de uma senhora que estava internada e ela faleceu 2 semanas depois. Deu tempo de aprovar ela viva. Foi. Então, foi muito bacana. Foi um sucesso, deu certo. A gente conseguiu o quórum, a gente aprovou e deu super certo. Então, foi uma coisa que na época a gente podia ter sido flexibilizado, mas valeu muito a pena ter o quórum. Para elas foi muito importante, para esse grupo novo do condomínio, né? Sim, imagino. Você já trabalhou com alguma mudança de destinação, assim? 100%? Algum espaço 100% no condomínio? Então, não. O que acontece? A gente chega em condomínio e já tem uma mudança instalada, que alguém fez, entendeu? Que ninguém aprovou. Então, sempre tem. Você chega lá, não tem mais zelador morando há anos, o que virou a casa do zelador? Ah, um depósito. Aí você arrisca, você fala assim, mas... Então, a casa do zelador é enorme, então vamos fazer um depósito, uma sala de administração, uma sala de encomenda, tudo que o condomínio precisa e não tem espaço. Né? A gente existe esse risco, né, de mudar. Teve um condomínio que tinha um vestiário de diaristas, enorme, um lugar gigante, ninguém usava. Quando eu entrei lá, ele já era o depósito de manutenção do prédio, que precisava de muitas coisas, um prédio muito grande, tinha muitos materiais, precisava ter, enfim. E aí a gente arrumou para ele ficar sendo aquilo que ele estava sendo mesmo, né? Não teve reforma nenhuma, mas a gente adaptou, fez algumas mudanças, tinha as cabininhas dos vasos, né, as divisórias, a gente tirou os vasos, tirou tudo aquilo, arrumou e o vestiário virou depósito de manutenção. Então isso acontece muito. Quando a gente entra já tá com outro uso, né? E aquele uso diferente, ele se ganha com o tempo e ele começa a fazer sentido para aquele condomínio. Então, às vezes, a gente tem que lidar com isso, que é um assunto delicado, às vezes difícil, mas que também nos motiva a inovar e, de repente, pensar. Agora eu estou com uma casa do zelador que eu estou só pensando, quero fazer depósito de encomenda, quero fazer... são 2 quartos, uma cozinha grande. A cozinha já virou o depósito de manutenção, já tem um monte de armário, um monte de coisa, onde o manutencionista trabalha, uma mesa e tal. Aí dá para fazer um mini mercado lá dentro, a sala da administração, sala de encomenda, dá para fazer tudo lá dentro. A parte da parte operacional. Dá, é enorme. Então, com pequenos ajustes. Então, se um dia falar assim, vamos reverter, só reverter, porque é uma instalação que não requer uma despesa muito grande. De repente, só subir um drywall e pintar a parede, então não vai ser um investimento muito alto, né? Então, às vezes, a gente tem que arriscar, senão, de novo, a gente está sempre avaliando os riscos, né? Quanto risco a gente tem em alguma decisão, quanto aquilo vai ser bom para o condomínio. É importante a gente saber dos riscos para nós, para nossa empresa, ter o seguro, tudo direitinho, e inovar. Eu digo assim, hoje em dia a gente é contratado às vezes para fazer... As pessoas acham que a gente vai chegar lá e fazer o feijão com arroz. E chegar lá querem que a gente faça um banquete para 200 pessoas. Né? Então, assim, a gente tem que se adequar e tentar entregar o máximo que a gente conseguir. E ver realmente quais são as necessidades, né? Exato. As adequações, o que precisa realmente, né? Como você falou, às vezes quer um banquete, muitas vezes desnecessário, né? Com certeza. É difícil. E teve, assim, algum projeto que você encabeçou, de alguma inovação, revitalização, que realmente que você deu aquela arriscada, que você ousou, até que você parou e falou assim, será que eu vou? E você resolveu e foi lá e placou o gol e foi realmente um sucesso, assim? Putz, teve. O que eu acho que foi o mais, assim, que foi sucesso, tiveram alguns. Estava tentando até resgatar algumas situações aqui antes da gente entrar, e conversando com alguns colegas, eles até me relembraram. Um deles foi o Silvio, o outro foi a Débora, de 2 projetos que eu gosto muito, que às vezes a gente fica imerso na nossa rotina, e aí eu até brinquei com os dois, falei, que bom que a gente tem os colegas para nos
relembrarem as nossas grandes vitórias, né? Então teve um que é no meu condomínio onde eu moro, e sou síndica até hoje, eu fiz um painel de grafite que tem uma medida de 6, não, mais, não, acho que é uns 6 metros por 3,5, 4 de altura. É um painel bem grande, na entrada do prédio, no hall social principal, você chega da rua, você vê. É um painel de grafite do artista Guilherme Kramer, que é um grande artista plástico, e ele tem uma característica muito bacana. Ó, o Edu tá aí, ó, o Edu é da Lelo, o Edu Bocomino, meu grande amigo. Me conhece desde que eu nasci Trabalhei com ele síndica. também. Então a gente definiu na época e vamos a um quórum de maioria simples, tá? Então a gente aprovou 10 mil reais e a gente começou a selecionar os grafiteiros que mandavam proposta pra gente. Foi muito no boca a boca. Então os moradores que saíram falando, avisando todo mundo que eles conheciam, que tinham um concurso, e a gente recebeu 25 propostas para esse painel. De tudo que é tipo, né? De todos os tipos de artista, foi super bacana a gente escolher. E aí como que a gente fez? A gente escolheu o artista que ganhou o painel no dia da inauguração do Espaço Pet. Então, e aí a gente fez esse concurso, as pessoas mandaram propostas, foram de 25 propostas, de 25 artistas. E aí a gente fez, aí eu atrelei junto a um outro projeto que a gente arriscou também, a gente fez um espaço pet com maioria simples, num jardim, um jardim do prédio, e a gente sempre disse que ele não deixou de ser um jardim, ele só teve mais um uso, né? Então daria para considerar como uma obra útil, que teria que ter o quórum de 50%, né? Mais um, de todos os condôminos, mas a gente aprovou com maioria simples mesmo. E aí na inauguração do Espaço Pet eu chamei vários food trucks, a gente fez um evento para a família, foi super gostoso, passamos o dia no jardim. Que delícia. E aí, isso para a inauguração do Pet? Isso, para a inauguração do Pet, e aí um conselheiro ficou com um tablet no dia do evento e todo mundo pôde votar nas 3 que a gente escolheu. O conselho escolheu 3 finalistas e levou para votação, que foi ali informal, então foram os moradores, inquilino votou, enfim, isso tudo a gente tinha acertado que na Assembleia como seria, então já estava certo, mas todo mundo que quis votou, em quem quisesse, era uma pessoa por apartamento votando, e aí ganhou, o Guilherme Kramer, ficou pau a pau com um outro artista, o Guilherme Kramer, mas aí ele ganhou, e é um gol de placa, assim, eu acho, porque valorizou muito, e na época eu lembro de um amigo meu que era conselheiro, ele falava assim, e a gente tem, é um Max House, né? Então no posto dos elevadores, cada posto do elevador tem o fundo de vidro, e aí tem um grafite de um artista diferente em cada um dos postos, né? Então tinha tudo a ver, ele falava assim pra mim, o hall não tinha nada, né? Só tinha um sofá ali e 2 poltronas. Aí ele falava assim, tá bom, B, como que você vai fazer? Que quadro você vai pôr nessa paredona aí? Você vai pegar um quadro, uma tela? Então a gente arriscou e foi um super gol, porque ficou lindo, maravilhoso, a gente adora, virou point, então todo mundo passa ali e tira uma foto, porque é Você muito ainda bonito. Você ainda lá? Sou. Em dezembro agora eu chamei o Guilherme, ele veio fazer o retoque do painel, mantivemos como está, eu cheguei a pensar em mudar, e ele falou, não, é maravilhoso desse jeito, vamos deixar assim. Eu falei, é verdade. Eu pensei até em dar uma cor, alguma coisa, porque ele é preto e branco, né? Mas é muito bacana, tá na minha página do Insta, se alguém quiser. Eu acho que é o primeiro post, porque eu tenho muito orgulho dele. Eu não vi ainda esse post, mas depois eu vou lá olhar sim. Que bacana, que interessante. E teve também o playground do meu prédio, que a gente também aprovou em assembleia, a gente aprovou uma verba grande, o playground era muito grande, 230 metros quadrados, então era para revitalizar os brinquedos existentes, comprar brinquedos novos e colocar um piso adequado dentro da norma técnica, que a gente comprou um piso de 25 milímetros da Ubicon, que é muito bonito. E uma conselheira querida, a Patrícia, ela é arquiteta, e aí ela estava ajudando no processo e tudo mais, ela falou assim, olha, eu posso fazer uma paginação para esse piso, mas eu gosto de cor. Aí ela vai ficar bem colorido. Posso testar? Eu falei, vai fundo.
E aí ela fez uma paginação maravilhosa, também está na minha página. Ela fez uma paginação com cores que super valorizam patrimônio. E é muito legal, porque ela não tem filhos, e ela fala, Betina, esse parquinho, para mim, eu olho da janela, eu fico feliz, porque é tão lindo, é tão lindo. E todo Que mundo bacana. amou, assim. A gente fez no meio da pandemia, encerrei o parquinho, foram 5 semanas, quebramos tudo, quebramos o contrapiso, fizemos. A Débora chegou a falar com a Patrícia, porque ela mandou muito bem na paginação, e aí, tanto que o valor não dava, porque quando a gente fez o orçamento, eu fiz para uma cor de piso só. Só que, com certeza, Tá. esse pequeno detalhe fez toda a diferença, porque um piso de uma cor só e um piso com uma paginação moderna e as cores certas valorizam o empreendimento. Tanto que eu usei essa mesma paginação para o outro condomínio também, que eu sou síndica, que era um playground bem menor, de 53 metros quadrados, mas que ficou lindo também, com um brinquedo super bacana. Eu usei a mesma paginação que ela fez para o nosso prédio. E por mim, Mas eu uso a não, mesma paginação em todos os playgrounds que eu for revitalizar para o resto da minha vida. é outro que eu vou olhar também lá no post. Mas você não diminuiu a área. Continuou os 200 Não, e igual. poucos. Isso, Ai, 230 que metros bacana. quadrados. Deve ter ficado demais. E assim, não tem nem o que falar, né? Quanto que deve valorizar o patrimônio Muito, quando, né? com Deve certeza. ser, Não, na época a deve gente agregar. aprovou 80 mil para fazer tudo e ultrapassou o piso, essa paginação ultrapassou em 8 mil. E aí a gente votou em conselho, e aí, vamos arriscar, vamos fazer. Assim, a gente está abraçado, vamos morrer junto. Então, a gente vai ratificar na próxima assembleia, que vai acontecer semana que vem, que a gente gastou um pouquinho a mais, mas é uma coisa que todo mundo adorou, assim. É muito bonito mesmo. Eu estava falando que ontem eu estava conversando, né, com o Clodoaldo, e ele teve bastante, conversou bastante, né, com você há um tempo atrás, que trabalharam junto no jurídico, tudo. Ele falou, olha, a Betina é impressionante como ela traz inovação, como ela trabalha em prol disso, né? Ela gosta realmente, os olhos Eu dela gosto. brilham. E eu confesso para você, talvez por causa da correria do dia a dia, eu não sabia desse seu lado, né? Tanto é que você escolheu o tema, né? Que a gente está falando para vocês escolherem o tema da live, porque a gente quer realmente enaltecer o trabalho de vocês. E foi muito bacana saber desse seu lado que realmente veste a camisa. Isso só acontece com profissionais que realmente amam o que fazem e querem realmente agregar, né? Porque eu não estou É falando assim, verdade. eu acho, graças a Deus, a grande maioria dos profissionais na área da sindicatura, que eu conheço e tenho amizade, todos são impressionantes, assim, maravilhosos, trabalham muito bem e cada um tem a sua personalidade, né? Tem o seu modo de trabalho, assim como eu estou conhecendo o seu agora. Mas só agrega, só soma quem ama o que faz. É, Né? Então eu estou vendo o brilho nos seus olhos de você contar cada um desse momento, desse trabalho que você fez com os condomínios. Isso é muito bacana, Não, Bettina. às vezes a Muito gente bacana. entra num condomínio, o Rami trabalha comigo em alguns condomínios, aí quando eu chego, às vezes eu falo, a gente fala alguma coisa desse espaço, eu falo, Rami, a gente podia fazer isso, 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 aquilo. Ele fala, calma. Porque, porque eu já Muito começo a seguro, pirar né? o que dá para fazer para aproveitar aquele espaço e tudo mais. Eu sou virginiana, então para mim a questão do preenchimento, de dar um uso, de dar o melhor uso para aquela coisa, o melhor benefício possível, acaba atropelando às vezes algumas coisas, entendeu? E eu acho que na verdade isso acaba me chamando muito para esse lado. Eu acabo arriscando mais, mas acabo também conseguindo entregar mais, né? Então Sim, com certeza. tem condomínios que a gente entra e tem muitas demandas nesse sentido. E é engraçado, né? Porque tem alguns conselheiros que me seguem no Insta. E aí teve uma reunião num prédio mais recente que a gente tem uma conselheira que eu gosto muito, é uma gaúcha também, que nem eu, e ela falou assim, aí terminou, eu falei, gente, acho que acabou as pautas, alguém quer falar mais alguma coisa? Aí ela falou assim, eu quero, B, eu quero um parquinho igual aquele que você postou, por que você não faz aqui? Eu falei, vamos começar a fazer, não tinha dinheiro, agora tem, vamos começar a pensar?
porque realmente lá é uma grama sintética, ela tá remendada, precisa de manutenção. E aí eu olho aquilo e falo, eu vou dar manutenção nisso, eu quero quebrar tudo, eu quero fazer tudo novo, sabe? Então, e às vezes tem que ser passo a passo, tem que ir com calma, né? Então é importante a gente saber direitinho construir o processo para cada um, com cada perfil de cada um, né? É importante avaliar isso sempre antes de propor. Tá. E assim, até a gente já passou aí de 1 hora de live, até para não. Porque é tão gostoso, né? Ouvir essas histórias, ouvir tudo, mas assim, para quem já está na sindicatura, mas não tem esse perfil ousado, digamos, não sei se eu posso falar ousado, eu acho que é ousado, para o bem, é ousado, né? É inovador, enfim. Tem gente que gosta não é que gosta, fala assim, olha, eu vou trabalhar aqui dentro dessa caixinha, porque é o que a lei me permite, a convenção, eu fico com medo de propor alguma coisa para os condôminos, para o conselho. Como que esse síndico ele pode desenvolver um trabalho mais assim, como o seu? Porque eu acho que um trabalho como o seu inspira. E se é algo para agregar, para somar, a gente tem que levar um pouquinho para os condomínios que a gente trabalha. Né? Eu vou falar para ele, pode me ligar que eu te ajudo a fazer aí onde você está. Me liga, 981415210, pode me ligar. Mas é engraçado isso, né? Eu tive uma condômina, recentemente ela me ligou, ela se mudou, ela vendeu o apartamento do meu prédio, ela era minha vizinha. A gente não era muito próximo, mas a gente sempre se gostou, e, enfim, sempre conversava, assim, né? E aí ela vendeu o apartamento, se mudou e foi para um outro prédio. Daí ela me ligou, ela falou, tô me candidatando a síndica. Falei, você é louca? Ela não tem nada a ver com o trabalho dela, sabe? Falei, você é louca e é enorme, você é louca. Porque ela mudou pra perto, eu conheço o prédio. Aí ela, você me inspira muito. Eu tô com muita coragem, eu vou me candidatar. Aí eu falei, vai fundo que eu te ajudo, sabe? E ela foi, se apresentou, eu ajudei ela a construir o discurso dela e tudo mais, se elegeu, super top, muito legal. Se elegeu. Que bacana. Como síndica moradora lá. É um desafio, né? Um super aprendizado. E é muito gratificante receber um feedback desse. Quer dizer, alguém foi lá, se elegeu, talvez ela siga a carreira, talvez não, mas quer dizer, você fez ela dar o primeiro passo, né? Para ajudar a comunidade onde ela mora. Isso é fantástico. Mas olha só, o negócio que você perguntou, assim, a pessoa que ela é mais, ela gosta de trabalhar com mais segurança, ela é um pouco mais conservadora, como que ela faz para entregar alguma coisa assim? Tem jeito de fazer da forma conservadora também e fazer uma entrega bacana, né? Então, uma vez a gente fez uma reforma numa churrasqueira de um prédio, eu e o Silvio, e a gente entregou exatamente como ela era na construtora, só que a cor dos revestimentos e tudo mais, mas a gente, na verdade, era um piso feio na churrasqueira, era uma parede com textura, a gente escolheu uma cerâmica bonita para a parede, revestiu, escolheu uma para o piso, ele continuou com as mesmas cores, mas ele ficou muito mais bonito, muito mais limpo, porque dava limpeza, e moderno, né, porque a gente deu, e com uma manutenção simples, né, não foi uma coisa muito além, né, você não precisa ousar muito se você não quer, né? E eu acho que o que me ajuda muito também é ter a troca com os colegas, é participar de eventos. Eu acho que isso, hoje saiu uma matéria, hoje ou ontem, né, que a Catarina entrevistou a minha, a Jailma Brito, que é a síndica fora da caixa que está nos vendo aqui, a Karine Miles do Conase Mulher e a Cristiane Romão. Então, assim, de estresse, né? Síndico estressado no Síndico Net. Para quem não leu, lê lá, que tá super legal. Então, assim, a gente participar desses cursos nos traz mais segurança, mais confiança e mais tranquilidade para algumas ações. E eu nunca me esqueço, eu não lembro o nome dele, mas eu nunca me esqueço de todos os detalhes da história. Quando eu fui num evento, eu acho que foi do Secov, que um engenheiro contou sobre um primeiro prédio. Isso é uma história legal, Amanda, do primeiro prédio em São Paulo, que fez um retrofit de fachada, e ele construiu sacadas, né? Era um prédio sem sacadas, e ele construiu sacadas em todos os andares, que é um prédio nos Jardins, eu não me lembro o nome dele agora, mas uma história fascinante, super interessante, mega dor de cabeça, deu tudo errado,
conseguiu, ele entregou, tá lá, as sacadas estão lá, mas ele contou a história, deu tudo errado no começo, teve que contratar uma empresa, contratou outra, aí no quórum, ele conta do quórum para todo mundo aceitar, aí um não tinha dinheiro para fazer, todo mundo queria fazer, pagaram do outro que não tinha dinheiro para fazer, enfim, é uma grande história, assim, e aquilo, quando eu escutei aquela história, eu falei, gente, dá para fazer muita coisa para mudar a casa das pessoas, para melhorar a casa das pessoas. Eu acho que basta ter iniciativa, criatividade, coragem e estar sempre muito bem informado, né? Em todos os âmbitos, né? A gente tem que ser multidisciplinar. E ter esse brilho nos olhos. Eu tô vendo. Ajuda bastante. Que bacana, Betina. Olha, é impressionante. Fiquei muito feliz em poder te conhecer melhor como profissional. Né? A gente na correria do dia a dia, até naquele jantar a gente não pôde conversar mais, né, sobre, e, enfim, gostei muito, muito de saber o começo da sua história, eu já sabia um pouquinho, desde a época que você trabalhou com o Silvio, mas saber esse seu lado, né, inovador e que traz tanta coisa boa, né, tanta soma, né, e fiquei muito feliz mesmo, parabéns. Eu queria muito ter trazido, infelizmente o Clodoaldo não conseguia aqui, porque ele também queria falar algumas palavras para você, porque ele também te admira muito, né? Como eu te disse, foi ele que me falou um pouquinho desse seu lado, né? Para eu estar preparada na hora que eu conversasse com você. Mas, olha, parabéns mesmo pelo trabalho e só tenho a agradecer você aqui conosco por ter passado um pouquinho do seu dia a dia aqui para nós. Legal, Amanda, super obrigada. Eu tô vendo que teve gente que ficou aqui do comecinho ao fim. Eu tô terminando de ler aqui os comentários porque não estava passando aqui para mim. Mas também não. Nossa, o pessoal ficou super animado aqui na conversa paralela, mas foi super legal ter a participação de vocês. Eu espero que eu tenha conseguido acrescentar aí e inspirar. A Jailma mandou aí, nossa, ouvindo a Betina dá vontade de sair quebrando tudo, fazer obra. E eu nem contei, assim, isso fica para a próxima, mas eu tenho um outro projeto conta que eu não sei. Conta. Eu não sei o que vai dar, na verdade. Não é criação minha, é criação do conselho que já está nesse prédio que eu entrei depois complementando o mandato num síndico querido que veio a falecer, infelizmente, um colega nosso, seu Jaime. E ele, quando eu entrei na Assembleia, bom, eu fui eleita e me chamaram de volta para participar do restante. E aí, quando eu vi o projeto que eles estavam aprovando, eu nem sei se tem algum condômino desse prédio aqui. Eu vi que entrou um ou outro e minha funcionária também entrou, a Alice. Não sei se ela está aí ainda. Quando a gente entrou, quando eu entrei nesse prédio, o Rami está lá comigo, nessa Assembleia eles aprovaram um projeto arquitetônico de várias áreas comuns por R$130 mil, e um projeto mega ousado, sem consultoria jurídica de saber o que é quórum, o que não é. E agora tem que fazer, né? O projeto tá aí. Então é assim, é mudar a portaria. Várias áreas? Tipo todas. Tipo, o prédio vai ficar 2 anos em obra. Não sei. Vamos ver. Não sei o que vai aprovar ainda. A gente, com a pandemia, a coisa parou e agora a gente vai dar continuidade de tentar as aprovações necessárias. Mas é assim, a portaria, ela é recuada um pouco da calçada, eles querem trazer para frente e mudar a entrada. Então vai mudar um pouquinho o jeitinho da entrada, fazer um depósito de encomenda, que hoje o depósito de encomenda fica para dentro do prédio, não fica ali próximo da guarita, para facilitar. Meu, maravilhoso o projeto, maravilhoso, mas é um projeto de pele de vidro, aquelas estruturas metálicas, bem grande. Isso é o hall. Aí o salão de festas muda tudo, constrói até um mezanino no salão de festas. Já tem um mezanino, amplia o mezanino do salão de festas para fazer, inclusive, um salão de jogos e tudo mais. A brinquedoteca não existe, eles querem fazer, o projeto derruba a copa dos funcionários, o vestiário que tem atrás da copa, que é o vestiário feminino, e faz a brinquedoteca lá. Quando o arquiteto foi me apresentar, ele construiu um container que saía da torre, uma estrutura de container, porque o prédio é moderno,
era uma estrutura imitando container, não era um container, mas ele saía da torre, ou seja, mudava a fachada. Aí a hora que ele me apresentou, eu arregalei o olho, lindo, maravilhoso, né? Eu falei, desculpa, eu tinha acabado de entrar no prédio, eu falei, desculpa, eu não vou levar isso, não vou. Já é tudo muito ousado, pelo menos a fachada, você deixa a fachada como ela é, por favor, né? Sim, sim. Enfim, que é muito arriscado demais. Aí, que mais? O espaço pet também mudar tudo, piso super moderno, um piso drenante maravilhoso, caríssimo, enfim. Que mais? Me lembra aí, Rami. O espaço Zen vira uma área de convivência com churrasqueira, que não tem no prédio, que é uma mega polêmica, porque tem o grupo pró-churrasqueira e o grupo contra churrasqueira. A piscina derruba deck, derruba entrada, faz tudo novo, tudo diferente, uma pele de vidro maravilhosa. Pronto, acho que é isso. Aí um bicicletário. O bicicletário, ele é maravilhoso também, um lugar que você tomar um chopp lá dentro, porque ficou lindo, né? Então, uma estrutura de metálica com jardim suspenso e numa área da garagem, que é um canteiro que não é utilizado. Hã? 2 anos não vai dar para tudo isso. Eu não sei, viu? Eu sei que, assim, cada uma dessas áreas, a gente conversando com o advogado, a gente vai ter que ver e realinhar os quórums. É uma obra de muitos milhões, né? Então, assim, adequar os quórums para ver o que a gente consegue aprovar e o que não, porque o prédio tem um caixa bacana por causa de uma indenização de uma construtora. Então, perfeito. A Betânia está perguntando, 130 mil foi o projeto, tá? Só para fazer este projeto, Betânia. Então, a obra em si, inicial, quando eles apresentaram antes da pandemia, estava dando 3,2 milhões, e aí a gente não tem esse dinheiro, a gente tem menos, mas tem uma boa quantia. E eles tentaram adequar alguns materiais dessa entrega para o Rami, faltou heliporto. Para adequar esse orçamento, mas agora com a pandemia, com certeza a gente vai retomar agora e vai ficar muito mais caro, né? Porque os materiais aumentaram muito. Olha, então... esse daí você, por favor, poste, coloque nos stories e deixa a gente acompanhar um pouquinho. Eu espero conseguir fazer pelo menos 1/3. Eu estou usando, tá? Eu ia falar 1/5, mas 1/5 ia ser pouco para mim. 1/3 desse projeto para entregar, que é maravilhoso, mas eu sei que vai ser, Rami, bora trabalhar. A gente vai trabalhar muito. Eu até tinha convidado o Rami para dar uma palhinha aqui, mas eu acho que ele não viu. Mas, ele é muito tímido. Bacana. Ele é bicho do mato. Eu tentei convencer ele a participar junto aqui comigo, mas ele não deu certo. Não quis? Não. Tudo bem. A gente entende, né? Faz parte. Eu não entendo, eu continuo insistindo, enchendo o saco dele, Amanda. Que ele tem que fazer. Deixa eu ver o que o Zolete escreveu aqui. Tá. Comentou. Bom, mas é isso. Que bacana. Não deixa de postar pra gente, que agora, mais do que nunca, vou seguir você mais ainda para ver todas as inovações, ainda mais agora que eu conheci do seu lado, que eu achei demais. Muito bacana mesmo, Bettina. Obrigada, viu, por você ter mostrado tudo isso para nós, o quanto que dá para fazer e o quanto que dá para também trabalhar sem ser tão, não digo tão, porque eu compreendo bem esse seu lado, mas sem ser assim ousado, que dá para você melhorar desde que você tenha boa vontade, né? E como você falou que você fez aquele projeto, aquela entrega junto com o Silvio, né, da churrasqueira, que dá para fazer sem também entregar algo muito, muito diferente do que eles querem, né? Então, se quer fazer, você atende todos os tipos, né? Os tradicionais e os mais inovadores. Com certeza. Me liga, gente, se precisar de alguma ajuda. A Betânia está precisando de ajuda no Botânico para implantar isso daí. O Aldo te falou, pode me ligar. A gente tenta achar um caminho. Bacana, Bettina. Bettina, muito obrigada. Gratidão, viu, por tudo, por você ter participado, aceito o nosso convite. Com certeza virão outras lives, que agora a gente não quer parar e a gente quer conhecer muito, muito mais sobre vocês. E sucesso, sempre. É o que a gente Super obrigada, Amanda. Eu adorei falar desse tema, foi muito gostoso, um bate-papo muito leve.
E eu agradeço muito de poder estar aqui junto com meus colegas e algumas pessoas que eu não conheço pessoalmente, só via rede social, mas um dia a gente vai se encontrar e fazer um grande happy hour com toda essa turma aí. Isso, e chama a ZDL também, hein, para Com participar. certeza, com certeza. Agradeço em nome da ZDL, do Clodoaldo e do Juan, que são sócios do escritório, viu? Eles não estão aqui presentes, o Juan tinha uma assembleia, o Clodoaldo eu tentei convidar, mas nós não consegui, enfim. Nós vamos ajustar isso no Instagram para a próxima, mas gratidão, obrigada, e vamos continuar te acompanhando e torcendo muito por você sempre. Obrigada, pessoal. Um beijo, Juan, um beijo, Clodoaldo e amigos. Obrigada por estarem aqui comigo até agora e comigo com a Amanda. Espero que tenham gostado. É isso aí. Obrigada, gente. Obrigada a todos que estiveram aqui. Um beijo para todos. O nome de vários de vocês eu falei lá na primeira parte da live, que já está gravada, que houve uma instabilidade. E eu já deixei gravadinho lá no link da ZDL. Tá bom, gente? Beijo para todos. Obrigada. Obrigada, um beijo, pessoal. Bom descanso e boa noite. Tchau. Obrigada, tchau. Betina. Obrigada, um beijo, Amanda.